Agora você colocou uma coisa que para mim é um pouquinho complicado até. Eu conheço muito bem, assim, muito bem, eu conheço pessoas, para mim, eu faço meditação, Renata faz meditação também, a gente tem um certo conhecimento disso, mas eu estou percebendo que você está me dando uma informação do seguinte, você entra em meditação e as coisas desencadeiam logo depois. Você está perguntando se o eletromagnetismo está influenciando o nosso organismo. Está influenciando nossa cabeça também? É isso que você quer dizer, mais ou menos? Sim, esse movimento do sistema todo, esse novo, essa nova, até do próprio nono planeta, né, que está modificando esse campo eletromagnético, porque ele pode não entrar, mas o campo eletromagnético dele movimenta o resto todo que tá, do sistema que já está instalado, né? Mesmo ele estando fora do sistema solar. Não, eu entendi, eu entendi. Eu acho que tem isso também, mas eu acho que tem muito mais a ver com a pessoa do que realmente nesse ponto a ver com o astro ou os astros. Eu acho que o fato, por exemplo, desculpa, eu vou falar de você, mas o fato de você manter um canal de televisão na internet, preocupado com esse tipo de tema, com esse tipo de assunto, promover esse tipo de coisa, isso já indica que você é uma pessoa que funciona diferente, cara. Então eu acho que você já tem digamos assim, um DNA, um formato diferenciado, e isso talvez, com o passar do tempo, de repente a tua história de vida, que a gente não sabe, mas tudo deve ter fortalecido ou permitido que você, em algum momento, escancarasse esses canais que você utiliza hoje durante a meditação. Então, eu acho que nesse ponto tem mais a ver com você em pessoa do que com o astro Adoro que está lá. cientista. Adoro cientista. Eu tenho uma pergunta, uma pergunta do Marcos, o Marcos que colocou para você lá no início do programa a respeito da sua mudança aí, mas você pode falar quando quiser. Estamos numa fase do mínimo solar onde as manchas solares e as emissões do plasma estão muito reduzidas. Você acha que isso vai mudar em breve? O que é esse tempo dessa mudança desse mínimo solar? O quanto que o Sol voltaria a ficar nervoso? Daqui a 22 anos. Tem Essa é a dado? previsão. 22 anos é a previsão. Porque o Sol faz aquela famosa inversão dos polos magnéticos, o Sol também faz. Ele faz isso a cada 11 anos. E se prevê que ele voltaria a atingir números maiores de manchas solares, como o Marcos falou, etc., daqui a 22 anos, daqui a 2 ciclos solares. Nós estamos no 25º ciclo. 24º e 23º foram fracos, 24º foi fraquinho, 25º, que é esse aqui, já iniciou fraco e tende a ser fraco. 2022 vai existir um pico, mas depois ele volta a cair novamente. Então, daqui a 22 anos, o Sol provavelmente volta com tudo e mais um pouco. Aí, Marcos, não sei se nós vamos estar aí para ver, né, Marcos? Mas estamos vivendo esse, é o que importa, né? A Adriana Segir. Outro equívoco do ser humano é esquecer ou ignorar que é um habitante da Terra muito recente, né? Exatamente. Pensam que tudo existiu apenas durante a sua existência, esquecendo que a Terra é mega velha. Foi o que você falou lá no início, né? A gente não viu as mudanças, Exatamente. então a gente acha que elas não têm que acontecer. É verdade. Ou pelo menos É não lembra, verdade. né? Só se a gente estava É. na garupa do dinossauro. Alex Dalosto. Efeito borboleta em todo lugar. Ele chama isso de efeito borboleta, o Alex. Não sei se você conhece por esse nome. E em toda a galáxia. Esse efeito borboleta existe? É esse o nome que você dá ou não? Não é esse o nome, mas eu acho que até entendi por que ele usou essa expressão. Porque é como se a coisa estivesse se reiniciando, né? Está sempre reiniciando, está sempre reiniciando. É aquilo que a gente chamou de ciclo, na verdade. Né? Então, deve não, acontece por todo o universo, provavelmente sim, porque todo o universo é balanceado pelas mesmas forças. Né? Então, como eu falei agora há pouco, tem magnetismo por todo o universo, tem gravidade por todo o universo. E tem outras forças que a gente mal conhece, a gente está mal arranhando aí na energia escura, na matéria escura, pouco ou quase nada se sabe a respeito disso. Então, o que a gente sabe são essas duas forças que realmente equilibram muito, e, aliás, na verdade, norteiam a física que a gente utiliza para fazer a leitura do universo aí fora. Por isso que a gente está toda hora tomando susto aqui. Cada hora tem uma novidade, porque os caras falam, não, mas eu pensava que, sim, mas é a física daqui. Você tem coisas que a gente não sabe, que a gente está agregando agora, está entrando nas equações elementos novos.
A gente não sabe de tudo ainda. Pelo amor de Deus, quem somos nós, né? Então não tem isso. A gente está aprendendo constantemente. E como foi dito aí agora há pouco, de fato, a gente está aqui, nós somos os meros espectadores e a gente acabou de chegar, né? Em relação ao tempo de vida da Terra, nós acabamos de chegar. Então tem muita coisa para rolar ainda. Eu tenho aqui o Alex, eu vou aproveitar o carro do Alex aí para te fazer uma pergunta sobre inversão de polos magnéticos, inversão do polo. Pode ser? Pode. Olha, tá aí um caso clássico de um grupo de cientistas que acha que isso... Não, tá tudo bem, a inversão está acontecendo, então ela acontece porque uma parte do núcleo líquido da Terra está sendo, na medida em que a Terra gira, ele está sendo redirecionado como se tivesse um vazamento e radialmente jogado para uma determinada direção, e por conta disso, os fluxos eletromagnéticos do polo magnético norte estão caminhando pela superfície da Terra para uma outra direção. Alguns pensam assim. Outros já estão atrás do motivo gerador, o motivo que causa esse desvio de parte do núcleo líquido. Então, eu sou mais desse outro time aí. Eu acredito que a influência do planeta, do nono planeta, se faça presente justamente também por causa disso. Quer dizer, ele, para mim, é o grande provocador dessa inversão de polos no nosso mundo. Por quê? Porque ele tem os mesmos elementos, na medida em que ele for fotografado, eu acredito que vai ser uma constatação meio óbvia, mas assim, ele é rochoso, massa maior do que a Terra 5 ou 10 vezes, não se sabe ainda, mas que de qualquer maneira, ele já está influenciando o nosso comportamento geofísico. Então, ele provavelmente, com essa aproximação, ele incita todo o manto terrestre, ele incita também o núcleo líquido do nosso planeta, que ao girar realmente, provavelmente, está sendo atraído por uma determinada direção lá dentro, né? E na medida que o núcleo líquido escapa para essa outra direção, ele traz consigo os fluxos de um determinado polo. Na realidade, nós temos a progressão mais rápida, viu, Carla, do polo norte do que o polo sul. O polo sul está andando mais devagar do que o norte está avançando mais rápido. E, segundo posições últimas que eu apurei, a gente tem o polo norte a cerca de 3.000, 4.000 quilômetros do Equador, para dizer a verdade. E o polo sul está um pouco mais distante, alguma coisa entre 7 e 10 mil quilômetros do Equador também. Então, veja que o norte já rodou um bocado, e o sul ainda está um pouquinho mais lento. É por causa dessa diferença nesse escape do núcleo líquido, que provavelmente é mais intenso para o lado do polo norte, do polo magnético norte, do que para o polo magnético sul. E tudo isso sendo atraído, arrastado, né, chamado pelo planeta que vem se aproximando. Entendeu? O fato só, inclusive eu não falei, eu vou aproveitar para falar agora, ninguém se preocupe com o fato de que esse nono planeta ele não veio para bater, para se chocar com a Terra, nem coisa nenhuma. Ele veio dar uma volta no Sol e vai embora. E tudo indica que ele vem numa elíptica diferente. Ele vem por cima. Mas isso para nós aqui, se a gente tivesse em Marte seria a mesma coisa, não importa. Por quê? A cada metro que ele anda, em nossa direção, em direção ao sistema solar, ele influencia cada vez mais. Por isso que eu disse no começo do programa, e já podia ter desligado o aparelho ali, a TV agora há pouco, quando eu disse assim, olha, daqui para frente é só mudança. E é só mudança que a gente vai ter. Ele certo? É grande, primeira vez que eu ouço falar, pode chegar até 5 vezes mais que a Terra. Pode. Exatamente. A hora que tirarem uma fotinho dele vai ser engraçado. Vai ser um susto. Assim. Isso já pode ser mensurado por não percebê-lo, não poder avistá-lo e já ver os sintomas, né? Exatamente. Por isso que se pressupõe que ele seja realmente muito massivo, que é essa questão que a gente estava falando do volume de 5 vezes maior que a Terra. E em termos de inversão dos polos, é isso. Agora, a inversão dos polos também traz outras consequências para a vida aqui na Terra. Enquanto você tem essa migração de polos, você tem um desequilíbrio e um enfraquecimento do campo magnético geral da Terra, ou seja, da magnetosfera. Ela diminui, ela vai diminuindo, vai enfraquecendo. Nos últimos 10 anos, ela enfraqueceu cerca de 7%. Eu acho que esse número está errado, mas é o que se divulga
de um modo geral, aí, 7% mais fraca. Mas quando você pega mapas atualizados, feitos pelos satélites recentemente, você percebe buracos gigantescos, sabe? Falhas imensas na superfície terrestre em relação ao campo magnético. Não sei se... Perdão, pode falar. Não, eu tô só... Pode continuar. Não sei se vocês conhecem a tal da anomalia magnética do Atlântico Sul. Essa famosa anomalia magnética é um buraco enorme que existe, pegando o Brasil, a parte centro-sul do Brasil, e se estende pelo Oceano Atlântico em direção à África. Podem procurar Anomalia Magnética do Atlântico Sul, AMAS. Essa anomalia foi identificada por volta dos anos 50, 60, tá? Através de um programa estavam tentando enviar satélites, o Brasil estava fazendo uma série de testes, o INPE entrou nessa história, e os caras descobriram que a cidade de Gaspar, lá em Santa Catarina, era o epicentro desse buraco na nossa magnetosfera. Ou seja, é onde a magnetosfera é mais fraca, bem fraca. Então tem um buraco. A coisa, ao longo desses 50 anos que se passaram após o descobrimento da anomalia, ficou tão interessante, no sentido assim de... A anomalia se expandiu, esse buraco aumentou muito, chegou ao sul da África agora, e quando a estação espacial e os satélites passam aqui por cima, eles têm uma correção, corrigem a rota deles, para que eles não sofram nenhum tipo de problema durante a passagem sobre a anomalia magnética do Atlântico Sul. Em resumo, minha gente, sobre as nossas cabeças também, paira essa questão. Se o campo magnético terrestre é também responsável para segurar a eletricidade do Sol, lembre-se, camada de ozônio segura os raios ultravioleta e os raios que têm a ver com calor e luz. Agora, o campo magnético da Terra, a magnetosfera, segura a eletricidade que vem do Sol. Se nós temos sobre nossas cabeças um buraco, significa dizer que essa eletricidade chega mais rápida e em maior quantidade à superfície terrestre aqui, na América do Sul, e lá no sul da África também. Teve um caso engraçado esses dias, engraçado, me perdoem a expressão, mas para mim acaba sendo engraçado, mas de navios que se perderam na costa da África. Com toda a sofisticação de equipamentos que eles têm de navegação, houve lá um surto num giroscópio que pegou um e depois pegou mais navios ali, eles ficaram rodando em círculos. Atribuíram a isso um defeito no equipamento, mas como é que todo mundo teve defeito no mesmo equipamento ao mesmo tempo? Tem coisas estranhas que acontecem, e a gente pode estar, de repente, atribuindo isso de forma direta ou indireta à anomalia magnética do Atlântico Sul. Então, tudo isso está acontecendo. Quer ver um outro detalhe importante? Por que Santa Catarina, por que o sul do país está passando pelo que está passando agora? Que eu falei logo no comecinho do programa. É porque também, como eu falei para vocês, a eletricidade está atingindo, passa pela anomalia, né, o buracão que tem em cima da gente, e atinge o oceano. O oceano é bombardeado por eletricidade e também está sendo bombardeado pelas altas temperaturas do Sol. Nesse sentido, então, você tem correntes oceânicas modificando de temperatura. E como eu vivo dizendo, para tudo quanto é lado que eu vou, os oceanos são os grandes mandatários do clima no planeta. Se você altera a corrente marítima, você altera o oceano, você está alterando principalmente o clima na região em que isso está acontecendo. Por isso mesmo, o sul do nosso país está seriamente comprometido, climaticamente falando. Do meio para cima está mais tranquilo, mas do meio para baixo está complicado. Então seria essa a sua resposta para Marcos Vinícius, porque você fez algumas mudanças aí para buscar um pouco. O solo brasileiro ele é propenso a movimentos geológicos ou ele é mais tranquilo? Sem dúvida nenhuma, em relação a outros continentes, o continente sul-americano do lado de cá, né, do lado do Brasil, ele é mais tranquilinho. É só você passar a Cordilheira dos Andes, que você começa a ver o inferno lá do outro lado, né? Chile, pelo amor de Deus, tem os vulcões, tem tremor de assim, já não, né? Então a coisa é mais complicada. Mas o Brasil é bem estável mesmo. Agora, isso não significa que com uma carga eletromagnética influenciando o manto sobre as placas tectônicas e tal, você não tenha uma intensificação, uma intensidade maior. Existe uma junção, no fundo do Oceano Atlântico, em direção ao Atlântico Norte,
existe uma fenda, uma junção chamada, que a gente chama de Mesoatlântico, a fenda do Mesoatlântico. Essa fenda, essa falha que fica bem no meio do oceano, entre a África e o Brasil, ela vira e mexe agora, está dando uns sinaizinhos de vida. Na verdade, não é de hoje, é que parece que a imprensa começou a acordar para algumas coisas, então, mais recentemente, começaram a propagar mais os movimentos sísmicos que estão ocorrendo nessa fenda. Mas ela já vem dando sinal de vida há pelo menos 5 anos. E está todo mundo de olho nela. Por quê? Porque dessa fenda pode ser liberado muita energia e, eventualmente, um tsunami pode ser gerado para um dos lados, ou para a África, ou para o continente sul-americano. Então, por isso que tem muita gente de olho lá. Então, em termos de sismicidade, como você perguntou, o Brasil está tranquilo, mas aqui, bem ao largo, bem aqui no meio do nosso quintal, da nossa praiazinha aqui no Atlântico, temos algo para observar por conta disso. Maravilha, olha só. O pessoal estão conversando ali no chat, mas a conversa está pegando um rumo meio pesado. O pessoal está falando aí possibilidades de grandes terremotos. Well, gente, não vamos fazer disso um programa para nós não dormirmos mais, né? Vamos fazer um programa para nós Claro, pelo amor de Deus. tomarmos atitudes mais saudáveis para a nossa vida. E eu já estou meio que organizando as malas aí para mudar meu rumo, até por outras questões, como eu falei ali no início do programa. Acho que as cidades grandes estão ficando cansativas e esgotantes, e, enfim, eu quero melhor qualidade de vida. E quero também continuar fazendo os programas, continuar com a internet, continuar. Hoje a internet possibilita, enquanto ainda houver, né, condição de a gente se conectar com pessoas do mundo inteiro. Isso é fantástico, sabe? Então, vamos lá. Olha isso aí, pessoal. Nada de ficarem tristinhos aí com tragédias, tá? Por favor. Eu espero que vocês curtam esse vídeo, que compartilhem, e a gente pode ficar à vontade para te convidar de novo. Claro, com certeza, quando vocês quiserem. Eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade. Ah, você tinha que falar sobre algumas coisas outras, asteroides, alguma coisa escura que eu não me lembro o nome, porque esse eu não sabia o que era. Não é um buraco negro, não é? Não. Se você me permitir, em 1 minuto, acho que eu falo sobre o raio da morte. O raio da morte era um negócio assim, bem tenebroso. O nome é terrível, mas pelo amor de Nossa Senhora, não é nada disso por enquanto. Foi descoberto, assim, o pessoal está de olho no cosmos. E numa dessas perceberam que lá perto do centro da nossa galáxia partiu uma emissão de luz por uma fração de segundos, mas os caras tiveram a capacidade de medir o potencial energético daquela luz e descobriram que se aquela luz viesse na direção da Terra, ela seria suficientemente capaz de exterminar a vida aqui. Daí o famigerado apelido, né? Raio da morte. Mas, na realidade, é um fenômeno ainda que está sendo estudado. Ele atravessa a galáxia, mas ele não vem para o nosso lado, ele sempre está piscando para outras direções. Então, e não se sabe se é por conta de um buraco negro que se extinguiu, se tem algum outro fenômeno astronômico mais pesado por trás disso, mas parece ser algo natural, algo que não vai nos atingir, pelo menos até que se saiba. Enfim, não tem motivo nenhum para a gente ficar preocupado com isso agora. Só esclarecendo o porquê desse nome famigerado aí. Bom, eu estou tranquila porque nem sabia do famigerado.